Boa noite a todos. Mais uma sexta-feira com mais um fórum, mais um tema sobre pós-modernidade. E hoje um tema bastante interessante: o eu na pós-modernidade. E como que esse eu começa a ser constituído a partir do século XVIII, a partir das teorias iluministas do século XVIII e de seus autores, seus pensadores, com tudo que veio a partir do século XVIII, com mais autonomia de uma ciência, uma ciência não vinculada a uma crença, a uma religião, mas uma ciência que a partir dela mesmo começa a buscar os seus questionamentos. O texto que eu trago a vocês com um aforismo bastante interessante. Cada um alcança a verdade que é capaz de suportar. A partir do pensador e psicanalista francês Jacques Lacan. Esse eu de pós-modernidade. Começando pelo texto aqui, lendo com vocês todos aqui. O eu. Esse tema talvez seja um dos mais implicantes mistérios da humanidade. Impossível que o pensamento de todos os sujeitos já não for ocupado sobre quais são a sua identidade e sua gênese. Lá na antiguidade, os homens buscavam por essas perguntas, pelo que chamamos de physis, natureza. Na Idade Média, se procurava isso pelo ser transcendente, o divino. Já na modernidade, lá perto do seu apogeu, com a Revolução Industrial e Francesa, o sujeito voltava ao seu racionalismo, buscando na razão o logos. Na pós-modernidade, desse volta podemos chamar de direitos humanos, embora o positivismo social no final do século XIX elenca o estado do homem em três partes: o estado metafísico, além dos fenômenos da natureza, o estado teológico, tudo é a causa de um ser divino, e por fim o estado positivista, a libertação do homem e de suas crenças pela ciência. Isso é intitulado pelo próprio Augusto Comte, pai do positivismo. Mas podemos citar outros: o materialismo de Herbert Spencer, o evolucionismo de Charles Darwin, a psicanálise de Sigmund Freud, a analítica de Carl Jung, a fenomenologia de Edmundo Husserl e Martin Heidegger, a chamada Lebenswelt, mundo da vida em alemão, o niilismo de Friedrich Nietzsche, o behaviorismo de Skinner, o existencialismo de Paul Sartre, o pós-estruturalismo com Michel Foucault, Deleuze e Derrida, a astrofísica de Einstein ou as neurociências atuais. Por trás, todos atrás pelo sentido da vida, a origem de sua identidade nos sujeitos e suas questões presentes no seu ser. Haja vista que o homem é um ser hermético, que acaba sempre dependendo de alguma forma de interpretação específica. Como filosoficamente ele é lançado no mundo, ele mesmo se percebe. Por isso seu eu passa a maior parte do tempo sendo disputado por inúmeros saberes, por um determinado fim hermenêutico específico. Hermenêutico, no sentido que estou dizendo, no sentido de nós somos interpretados o tempo todo. Como na medicina genética, onde já vem realizando estudos e pesquisas para a prevenção de futuras doenças nos entes, nas religiões de hoje, como sujeitos que buscam formas de autorrealização e felicidade através de sua fé, nas novas filosofias modernas, ele busca o autoconhecimento de si e suas gênesis produzidas nas artes, cinema, na literatura, na capacidade criativa e tecnológica, no meio ambiente, etc. Então podemos dizer que o homem e seu eu hoje se encontram
imerso em vários momentos de sua criação e existência, de sua interação e percepção com o mundo real, e sua busca pelo conhecimento. O que pode ser dito ao longo de sua história e sua identidade foi tutelada por várias formas e manifestações ou técnicas, o que continua ainda, porém, hoje a mais diversificada em relação ao seu tempo passado, com mais recursos tecnológicos disponíveis. O que nós podemos dizer a partir desse texto? A partir do século XVIII, como a gente já começou lá do começo, lá na antiguidade, que a gente falava que o homem buscava as suas origens na física, na natureza. Por exemplo, Anaximandro dizia que o homem era oriundo do ar. O próprio Heráclito dizia que a origem do homem, do universo seria no fogo, os 4 elementos da natureza, a terra, com Demócrito e os átomos, isso lá, os chamados pré-socráticos. E depois você vai lá pro final, lá começa a Idade Média, onde o ser transcendente acaba sendo o sujeito que acaba dominando aquele cenário ali, com a ideia da fé, da razão, a partir de Santo Agostinho, a partir de São Tomás de Aquino, a partir o que é liberdade, o que é livre-arbítrio, o homem ligado ao seu ser divino, ao seu Criador. E já lá no século XVIII, com todo aquele movimento de renascentismo, de sentido das artes, onde a ciência se separa da fé, e acaba surgindo novas formas de pesquisa e de formas de métodos, como o próprio, vamos dizer, do próprio Francis Bacon, da indução, da dedução. Então a ciência passa a ser mais autônoma, ou seja, ela começa a caminhar pelas próprias pernas, acaba fazendo seus próprios questionamentos. E ali, a partir do século XVIII, com a Idade da Razão, ali com o projeto ali de Descartes, o Regis Cogitam, o Regis Existentia, ou seja, o sujeito, a alma é dividida entre uma substância pensante, Regis Cogita, e uma substância que sente, o Regis Existentia, que seria o corpo. Ou a própria proposta por Kant do chamado ecotranscendental, ou seja, de um sujeito que tem uma consciência moral, ou dos próprios, ou do próprio ali do Heidegger ali, e o Edmundo Husserl com a ideia da fenomenologia, dos fenômenos no mundo da vida, ali traduzido pela Lebenswelt, quer dizer mundo da vida, ou a própria questão ali da própria psicanálise ali, com a chamada revolução do inconsciente de Freud, e depois vem com Jung, com a analítica, o behaviorismo crescendo ali com a psicologia, o existencialismo, pós-estruturalismo, o niilismo de Nietzsche. Então, várias formas que começam a pensar o homem a partir de sua natureza. E tem até uma famosa frase do próprio Martin Heidegger, que diz que nunca em outra época se soube tantas coisas, e ao mesmo tempo nunca em outra época soube o que tão menos o que é o homem, né? A crítica do próprio Heidegger não quer dizer que os homens de antigamente sabiam mais, e nem que os homens de hoje
de hoje sabem menos, né? Então, nunca em outras épocas soube tantas coisas do homem, mas nunca se soube tão pouco o que é o homem, né? Qual é essa pergunta? Porque todos nós fazemos essa pergunta, né? Aquelas perguntas mais existencialistas que nós chamamos na filosofia de quem eu sou, para onde eu vou, qual a minha missão nesse mundo. Então esse eu da pós-modernidade ele começa a ser subjetivado a partir do projeto cartesiano de Descartes, né? Ou seja, de um ser pensante, de um ser dotado da razão. E interessante que a partir dessas questões começa a se pensar qual o sentido da vida. É uma outra pergunta que fazemos. A própria medicina ela, ela acabou também indo por esse caminho porque tantos mistérios da ciência a medicina tem colocado também. Você vê aí nas mídias aí reportagens sobre o segredo da felicidade, o segredo do envelhecimento, o segredo da juventude, tudo com estudos genéticos, amostras, metodologias, fórmulas, etc. O que é muito proveniente da ciência moderna. Da própria medicina também entra nesse mesmo caminho. E como nós estamos numa sociedade extremamente tecnocrata, então os recursos são variáveis, mas ao mesmo tempo o nosso eu se tornou uma espécie de, como nós dizemos lá na antropologia, de elo perdido. Quem eu sou? Quem eu sou numa multidão de pessoas? Quem eu sou numa multidão, num país, numa sociedade, num sistema capitalista, numa sociedade que evoca muito sucesso, a realização, a felicidade, o dinheiro, a autorrealização, etc. Quem somos nós no meio de tantas manifestações do humano? Então essa pergunta que nós fazemos, a ciência tenta abarcar, como ela é feita de formas categóricas, ela faz de forma sintética, né? Como ela faz isso? A partir por exemplo, da biologia, nós somos organismos como seres ou organismos humanos vivos, como a antropologia, somos seres dotados de hábitos, como a sociologia, somos seres sociais, que vivemos na horta em grupos, como a psicologia, que somos seres dotados de uma psique, de alma, ou da própria que é mais da própria economia, que somos sujeitos que podemos produzir riqueza. Então a ciência vai nos categorizando, ela não faz de forma geral, mas ela faz de forma sintética, porque esse eu abarca muita coisa. A própria religião, como seres espirituais, que necessita de um referencial divino, de um sujeito simbólico. Então isso é a partir da própria religião, de sermos um ser geográfico, ou seja, ocupamos um determinado espaço, somos um ser histórico, estamos num determinado tempo. Assim a ciência vai nos abarcando esse eu, mas como esse eu é muito subjetivado, então ele vai por categorias. Quando a gente fala de eu, é muito genérico, então é muita coisa que envolve. O eu, qual o sentido? O sentido da psicologia? O sentido da história? O sentido da filosofia? O sentido da ciência? Da religião? E assim vai. Então, esse eu, a partir de tantas teorias, a partir de tantos métodos, ele ainda não é uma resposta pronta, né? Então, nós dizemos então que
que nosso eu não tem uma resposta prévia pronta. Como ele é categorizado, então ele é feito por pequenas partes. Como a ciência vai nos categorizando. E esse eu é muito subjetivo, ou seja, ele foi sendo incutido no nosso pensamento, e a partir dessas questões sobre realização, felicidade, nós questionamos sobre nós mesmos, como nós lidamos com sucesso, com fracasso, com as perdas, com sofrimento, com alegria. Esse é o eu do século da pós-modernidade, que cada vez mais no nosso dia se torna muito complexo pela gama de tantas tecnologias. Então seria isso, esse eu que é algo bastante complexo, ainda que sempre depende de não depende de muita reflexão, e não temos uma resposta prévia, né? Quando falamos quem sou eu, é uma pergunta muito difícil quando alguém nos pergunta, né? E quando alguém está perguntando sobre eu, César, está falando quem eu sou, não o que eu faço. Por exemplo, eu estudei filosofia, estudo gestão pública, estudei tantas pós-graduações, moro no sul do país. São o que você faz, né? Mas quem nós somos de fato, sempre dependemos de muita reflexão e não necessariamente de uma resposta prévia. Então seria isso, esse eu da pós-modernidade.